Bom dia. Estamos aqui para mais uma das reuniões clínico-científicas do Departamento de Psiquiatria da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Essas reuniões são transmitidas online pelo canal do Departamento de Psiquiatria no YouTube, Psiquiatria FM, e isso, de alguma forma, é possibilitado pelo gentil patrocínio da FQM e da Cristália. A reunião de hoje é uma reunião científica, deveria estar sendo coordenada pelo professor Jair Mari, que, infelizmente, não pôde comparecer, que está um tanto quanto adoentado, mas nada sério, problema dentário apenas. E a gente tem o prazer aqui de receber o professor Dartiu Xavier da Silveira, que é professor associado livre-docente do Departamento de Psiquiatria aqui há muito tempo, e que tem um currículo na área das dependências químicas absolutamente invejável. O professor Dartiu é psiquiatra e analista junguiano, mestre e doutor aqui pelo nosso departamento, mas especializado em dependências químicas pelo Centro Médico Marmottan, do saudoso Claude Olivenstein, lá em Paris. Dartiu foi um dos fundadores do PROAD, que continua funcionando até hoje aqui no nosso departamento, na área de... Oi? Eu também fui o outro fundador, pois é. Nessa área muito vinculada, inclusive, à saúde pública, já formou pelo menos dezenas, eu não sei se chegam a centenas de pessoas ao longo dos anos nessa área, e ele já presidiu a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica e também a Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Álcool e Drogas, também conhecida como ABRAND. E o professor Dartiu vai hoje nos falar sobre uma questão que, efetivamente, é uma questão extremamente atual e palpitante, ainda bastante nova na nossa área, e que envolve o uso de psicodélicos na psiquiatria. O título da palestra dele, Psicodélicos na Psiquiatria, o Estado da Arte, em 2023. E eu passo, então, a palavra ao professor Dartiu Xavier, meu querido amigo. Obrigado, Alô? Obrigado, Miguel, pelas palavras. É um prazer estar aqui com vocês, dividindo um pouco o que a gente vem aprendendo ao longo dos anos, né? A ideia de falar sobre psicodélico é algo bastante assim, assustador. Por quê? Porque é um tema que está muito novo, muito polêmico e muito amplo. A gente tem um cabedal muito maior de conhecimento a respeito do que a maioria das pessoas imagina, mas todo esse material, vamos dizer assim, maturação desse conhecimento e aplicação prática na clínica é algo bem mais recente. Esse desafio eu vou tentar falar dentro de 1 hora, para a gente ter tempo para as perguntas, né? Mas o tamanho do assunto vai fazer com que, às vezes, eu seja superficial em alguns pontos, mas a gente pode retomar essas coisas por ocasião das perguntas. Antes de falar especificamente sobre os psicodélicos, eu queria situar os psicodélicos num contexto mais da política. Por quê? Porque a situação de legalidade ou ilegalidade ainda é bastante ambígua com relação aos psicodélicos. Então, eu queria chamar, para introduzir essa palestra, esse artigo. Esse artigo foi publicado em 2010 pelo David Nutt, do Imperial College de Londres, onde ele pretende mostrar os riscos relacionados ao consumo de diversas substâncias. E ele vai avaliar riscos para os usuários, para as pessoas que convivem com os usuários, riscos de ordem física, psicológica e social. Então, ele estabelece todo um questionário com pontuações, e, no final desse questionário, você tem um número que varia de 0 a 100, que vai refletir o risco das diversas substâncias. O resumo desse resultado é esse gráfico aqui, em que você tem aqui as pontuações de 0 a 100,
e aqui as principais substâncias investigadas. Em azul, o risco ao próprio usuário, em vermelho, o risco aos outros, né? E a gente vê que o grande campeão, em termos de risco, é o álcool, uma substância, uma droga legalizada e amplamente difundida. Ela pontua 72 nessa escala. Substâncias bastante difíceis, agressivas, complicadas como a cocaína, pontuam muito menos do que o álcool em termos de riscos, né? A cannabis, maconha, pontua 20 nessa escala, com quase um quarto do que pontua o álcool. E, a partir do êxtase, que é o MDMA, a pontuação é menos de 10% do que a escala poderia oferecer de risco. Todos esses pontuam menos do que 10%. E, realmente, essa faixa aqui é a faixa onde se encontra a maioria dos psicodélicos. Tá? Ou seja, são substâncias de baixíssimo risco com relação a danos relacionados ao seu consumo. Então, esse artigo do Imperial College de Londres levantou todo um debate na Inglaterra e depois nos Estados Unidos sobre o quanto que o proibicionismo das drogas não acompanha o conhecimento científico sobre elas. Ou seja, o que leva uma droga a ser legalizada ou proibida são fatores que não têm nada a ver com conhecimento científico, tem a ver com muito mais contextos políticos, interesses de outras ordens, preconceito e assim por diante. Isso para mostrar que a gente está falando de um grupo de drogas que são consideradas bastante seguras, os psicodélicos. A gente sabe que, desses psicodélicos, alguns deles têm sido usados há séculos ou há milênios até. Por exemplo, a gente tem o uso de a própria ayahuasca, que é da América do Sul, um psicodélico da América do Sul, ele é um uso milenar, contexto ritual religioso. A ibogaína, na África, também contexto ritual religioso, há séculos sendo utilizada. Existem diversas religiões que usavam e que ainda usam, mas menos frequentemente hoje em dia, a psilocibina dos cogumelos alucinogênicos. Na região da América do Norte, México, sul dos Estados Unidos, a mescalina, também um alucinógeno usado em contexto ritual religioso. Então, não é uma coisa nova, é uma coisa muito antiga na história da humanidade. Eu vou passar só globalmente, não vou entrar em cada detalhe, mas a gente tem, entre os psicodélicos, dois grupos básicos, as triptaminas e as feniletilaminas, tá? Existe um terceiro grupo de ergolinas, mas que, na verdade, é um subtipo de triptaminas e é onde se situa o LSD. Tá? Essas que têm asterisco são essas que ocorrem naturalmente. Tá? Dimetiltriptamina na ayahuasca e em outras plantas, mescalina no cacto da América Central, psilocina, que é o primeiro metabólito da psilocibina, dos cogumelos alucinógenos, a bufotenina, que é um alucinógeno relacionado ao sapo, né, que todo mundo conhece, ouviu falar. E que não é só o sapo da Amazônia que tem, existe um sapo americano do deserto de Sonoma, existem sapos asiáticos que também têm a bufotenina, e existem plantas que têm a bufotenina. Por exemplo, no nordeste do Brasil tem uma planta chamada angico, o MDMA, que não está aqui nessa tabela, mas ele faz parte do grupo das feniletilaminas. Ele é muito parecido com essa iodoanfetamina aqui. Então, são basicamente esses dois grupos farmacológicos. Ainda pensando, o grupo das feniletilaminas que eu falei, a molécula é muito parecida com a molécula de dopamina. E o grupo das triptaminas, a molécula é muito parecida com a molécula de serotonina. E no caso do LSD, que é uma ergolina, ela tem características tanto semelhantes à serotonina quanto à dopamina. Tá? Os psicodélicos agem como? O efeito psicodélico, que a gente chama ele de psicodélico, o termo psicodélico, ele significa algo que revela a mente, tá? Algo que manifesta o que a pessoa tem dentro de si.
A gente reconhece, basicamente, a gente usa até o termo lisérgico, mas lisérgico seria só para LSD, mas essas viagens, vamos dizer assim, psicodélicas, elas teriam a ver com a estimulação, basicamente, do receptor 5-HT2A, é o receptor serotonérgico 2A. Desde 94, o Jace Callaway já mostrou que ele afeta a homeostase serotonérgica, provocando uma infrarregulação desse receptor 5-HT2A. Mas tem efeitos diretos em vários outros receptores, inclusive um efeito de inibição da recaptação de serotonina imediato. Tá? Aqui, pegando aquela ação, né, que a gente está falando, ele age, eu não falei isso, mas ele age em diversos outros receptores serotonérgicos, que a gente tem 7 bem conhecidos, mas tem outros ainda pouco conhecidos. A gente conhece mais pelas características o 5-HT2A e o 5-HT1A. 5-HT1A é onde grande parte da ação dos inibidores seletivos de recaptação de serotonina que a gente usa habitualmente na nossa clínica. Tá? Mas o que acontece com esse receptor 5-HT2A? Ele está muito presente, muito prevalente na 5ª camada cortical, que é onde é o terminal dos neurônios piramidais. E é por isso que existe um efeito que é bastante característico dos psicodélicos, de aumentar as ramificações dos neurônios, que justamente tem o terminal nessa 5ª camada, e modificando toda quer dizer, um efeito de aumento de ramificações e de sinapses interneuronais. Tá? Esse slide ele é bem interessante de mostrar a comparação do receptor 5-HT1A com o 2A. De um modo geral, aqui a modulação é um passive coping, né, que é o sistema de uso crônico de inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Em contrapartida, o 5-HT2A é um active coping, modulado pelos psicodélicos. Esse daqui é mais frequente na circuitaria límbica, né, o 5-HT1A, enquanto que o 5-HT2A no córtex. As ações são um pouco diferentes, mas por exemplo, aqui aumenta a sinalização do H1A e diminui a responsividade límbica. O 5-HT2A aumenta a entropia cortical. Através de mecanismos diferentes, por exemplo, o 5-HT2A aumenta a plasticidade, o aprendizado, enquanto que o H1A aumenta a resiliência, a paciência, melhora o embotamento emocional, mas o efeito final deles é o mesmo, melhora o bem-estar e diminui depressão, por mecanismos diferentes. E o que caracteriza o HT2A é a alta plasticidade, uma plasticidade neuronal, e um alto aprendizado associativo. Só para lembrar, as ações, a ação serotonérgica no neurônio, com esse receptor 5-HT3, por exemplo, vai levar como função final a liberação de dopamina nessa fenda pós-sináptica. Mas essa maneira de agir do psicodélico no neurônio pré-sináptico é completamente diferente da inundação de dopamina que acontece, por exemplo, nas drogas de abuso, como, por exemplo, a cocaína. Tá? E, na maioria das dependências, a gente tem esse aumento de dopamina. Como o mecanismo é completamente diferente, essa é uma das razões que eles atribuem o fato de que não existe praticamente dependência de psicodélicos. É um mecanismo que não é uma ação direta de liberação da catecolamina na fenda pós-sináptica. Tá? Bom, a gente vai falar de psicodélicos, a gente vai falar de diversos receptores, os mais clássicos, serotonina, dopamina, norepinefrina, também glutamato e GABA, e os sinalizadores reversos, óxido nítrico e os endocannabinoides, tá? E os canabinoides. Voltando àquela classificação, a gente poderia dizer que os psicodélicos a gente tem 3 grupos, triptaminas, feniletilaminas e a ketamina, sendo que do primeiro grupo temos o LSD, a psilocibina e a ayahuasca,
e, no segundo, o êxtase e a mescalina. Dos psicodélicos, o que tem características farmacológicas mais de depressor do sistema nervoso central é a ketamina. Ketamina e PCP. PCP é a fenciclidina, ou é o angel dust, poeira dos anjos, que os dois foram desenvolvidos como anestésicos. Os dois são usados, a ketamina é mais usada como anestésico até hoje ainda. E eles são anestésicos dissociativos. Ele tem um efeito que é antagonista glutamatérgico e GABAérgico. A gente fala, mas como é que ele é antagonista de dois sistemas que se antagonizam? É que, na verdade, não é tão simples essa mecânica farmacológica. Porque, na verdade, o que a gente observa nas patologias em que a gente usa, por exemplo, por causa da depressão, a ketamina, é um desbalanço desses sistemas, e não exatamente a falta específica de glutamato ou de GABA. Tá? E lembrar também que eles atuam em outros sistemas, a ketamina e o PCP, opioide, serotonérgico, dopaminérgico, noradrenérgico, sigma. Tá? E ainda com relação à ketamina, a gente sabe que o alvo pode ser diversos sistemas. O sistema glutamato, o opioide, monoaminérgico, colinérgico e outros. Pode ser inibidores, agonistas, dependendo de qual receptor. Mas o que é característico é que a grande maioria de todas essas ações, o efeito principal é o efeito antidepressivo, ou seja, por diversos, múltiplos mecanismos distintos, a questão final seria o efeito antidepressivo. Com pequenas exceções, por exemplo, que vale a pena, os efeitos pró-cognitivos têm a ver com o sistema da colinesterase, que ele é um inibidor. Os fatores neuroplásticos, da neuroplasticidade, têm a ver com o mTOR-C, que é o sistema da rapamicina, que tem a ver com a mirtazapina. E efeitos cardiovasculares têm a ver com os receptores muscarínicos. Todos os demais têm muito mais a ver com o efeito antidepressivo. Sobre os estimulantes do sistema nervoso central, a gente tem basicamente as anfetaminas e diversos subtipos de anfetaminas, destroanfetamina, metanfetamina, e essa é um subtipo de metanfetamina muito especial, é o 3,4-MDMA, que é o que deveria conter nas pílulas de êxtase que são usadas recreacionalmente em festas, em baladas, em raves. Tá? E aqui é interessante salientar que por que ela é tão diferente? Porque ela é muito segura, ela não tem os efeitos deletérios das outras anfetaminas, o risco de dependência menor, riscos cardiovasculares são muito minimizados. Então, vamos dizer assim, ela seria um dos estimulantes mais seguros que a gente tem conhecimento. E é por isso que ela foi a escolhida para ser usada em contexto recreacional, através das balas de êxtase. Só que tem estudos mostrando que 50% das balas de êxtase não contém o 3,4-MDMA, contém outros adulterantes. Só para mencionar, um dos mais conhecidos é a metilona, que é uma catinona, também chamado sais de banho, que é um estimulante também, mas ele tem muitos efeitos colaterais. Ele tem bastante riscos à saúde. Então, por exemplo, já é uma prática nos países desenvolvidos da Europa, Canadá, que há mais de 20 anos, se você vai numa balada, numa rave, numa festa, na porta da festa você tem um indivíduo testando a sua bala. Você leva o seu comprimido, ele raspa, faz o teste para ver se é MDMA ou se é algum contaminante. E, dentro de um processo de redução de danos, eles, caso seja um contaminante, não seja MDMA, eles põem todos os telões da balada avisando, olha, está sendo vendido um êxtase que não é puro, que tem um contaminante, que isso é uma situação de risco, ou seja, um serviço de saúde pública. Nós, do grupo do PROAD, tentamos propor algo parecido em baladas aqui em São Paulo há 15 anos atrás. A gente quase foi linchado, foi acusado de apologia de uso de drogas e assim por diante. Mas isso é só uma curiosidade. Os perturbadores do sistema nervoso central. A gente tem dois grupos. Tem a cannabis e os canabinoides, mas isso é tema para outra aula, é algo bastante
que sai muito do objeto que a gente está abordando hoje, e os alucinógenos. E os alucinógenos, a gente tem o LSD-25, que foi sintetizado pelo Hoffman na década de 30 do século passado. Inadvertidamente, ele estava trabalhando com esporão de centeio e ele inalou, provavelmente, e ele teve uma viagem lisérgica. A primeira viagem lisérgica do mundo foi o Hoffman. E é curioso que o Hoffman passou o resto da vida, ele morreu há poucos anos atrás, bem velhinho, ele passou o resto da vida estudando o LSD. Tá? Tem outros alucinógenos, por exemplo, que eu já mencionei, a mescalina, a ayahuasca, psilocibina e ibogaína. Mescalina vem de um cacto da América Central, região do México, sul dos Estados Unidos, também de uso milenar, e é autorizado nos Estados Unidos o uso em ritual religioso da mescalina, numa igreja que chama Igreja Nativa Americana. Tem os psilocibes cubensis, a psilocibina vem desses cogumelos, também já teve muito uso ritual religioso, hoje em dia é mais uso recreacional. Tem a Amanita muscaria, esse é o típico cogumelo dos livros de história infantil, que a gente não reconhece muito na vida, a gente só vê esses cogumelos nos livros de história, mas é bastante utilizado em diversos lugares do mundo. Ele tem uma peculiaridade que ele cresce em ambientes muito quentes, por exemplo, na Índia, com temperatura acima de 40, ele cresce na Sibéria também. Então, ele é bastante flexível com relação à temperatura. Na verdade, a manita não é a psilocibina, mas sim o ácido ibotênico e o muscimol. Já é detectado que animais também consomem, aqui uma raposa consumindo um. E a ação é basicamente, ele é um agonista GABA. A ibogaína. A ibogaína é um alucinógeno da África Central, da região do Gabão, usado em rituais religiosos, rituais iniciáticos para adolescentes se tornarem adultos. Então, o indivíduo passa 3 dias sobre o efeito de ibogaína e, depois desse ritual iniciático, com uma série de ritos inclusos, ele é considerado uma pessoa adulta. O que aconteceu peculiarmente foi que um americano que gostava de experimentar todas as drogas que existem no mundo, e ele era dependente de heroína, na década de 50, foi para o Gabão e resolveu participar de um ritual desse povo Buiti. E ele participou do ritual, achou uma experiência interessante, uma experiência parecida com psicodélico, com LSD, só que ele saiu de lá e ele não queria mais usar heroína. Então, ele perdeu o interesse pela heroína. Ele achou aquilo absolutamente estranho, porque ele era dependente. Ele era casado, a mulher era dependente, ele levou a mulher também não usou mais. Ele levou vários amigos que deixaram de usar heroína. Desde então, o Lotz só ficou obcecado, ele não era da área médica, mas nem da área da saúde, e ele passou uns 40 anos da vida dele relatando isso para todo mundo, fazendo conferências no mundo inteiro, tentando estimular as pessoas a estudarem ibogaína. Ele morreu há poucos anos atrás. A ibogaína, na verdade, hoje em dia, ela é utilizada, não a planta, né? Se bem que existem muitas clínicas de ibogaína que administram plantas, inclusive no Brasil. Mas o uso que a gente preconiza é o uso do cloridrato de ibogaína, que é fabricado por um laboratório canadense. Ela também tem uma ação em sistema kappa, glutamatérgico, serotonina, sigma-2, nicotínicos. E o último psicodélico que a gente vai abordar aqui na descrição, depois eu vou falar dos trabalhos, é a ayahuasca. A ayahuasca seria o equivalente sul-americano, que é, na verdade, uma mistura de 2 plantas, um cipó e um vegetal, que tem basicamente o DMT, dimetiltriptamina, mas também tem beta-carbolinas, que também tem um efeito psicodélico, e tem um inibidor da MAO. Inibidor da MAO para que a molécula não seja degradada e ela possa atingir o sistema nervoso central. Também é de uso milenar, mas no final do século passado ela começou a vir para as grandes cidades, primeiro do Brasil, mas depois do mundo inteiro. Existem centros de ayahuasca nos
Estados Unidos, diversos, na Bélgica, na França, na Inglaterra e assim por diante. Só falar ainda, antes disso, dos trabalhos nossos. Desculpe. Bom, na década de 90, nós tínhamos um residente nosso, o Eliseu Labigalini, que veio trabalhar comigo no PROAD. E o Eliseu tinha ideias bastante interessantes, ele tinha ideias bem ousadas, bem inovadoras. E tinha um grupo da Universidade da Califórnia que queria estudar a segurança de ayahuasca. Então, eles foram para a Amazônia e eles pediram alguém do PROAD, e o Eliseu foi representando a Escola Paulista, né? E isso acabou sendo uma tese de mestrado do Eliseu, e ele descreve como era toda a questão. Era uma coisa, isso na década de 90, tinha muito pouco material escrito sobre isso. E entre as coisas que ele descreve na tese dele, tem um detalhe muito peculiar. Ele descreve 4 casos de velhinhos que tinham sido alcoólatras a vida inteira e que, no momento que ingressam numa igreja ayahuasqueira, abandonam o uso de álcool. Ou seja, um fenômeno muito parecido com o que houve com o Lotsof na África, com a dependência de heroína. E a gente ficou com aquilo na cabeça. Como que um velhinho que bebeu 40 anos pesadamente, de repente, não bebe mais e não tem interesse em beber? A gente precisa estudar isso. A gente estava, nessa época, no PROAD, começando a estudar a ibogaína, mas daí tinha aqueles relatos de casos de mortes de causa supostamente desconhecida. A gente ficou com receio de entrar numa área tão minada. E a gente falou, por que a gente não usa a ayahuasca, que é a nossa ibogaína da América do Sul, e que tem, aparentemente, muito mais segura. Então, a gente começou os estudos de segurança da ayahuasca ainda na década de 90. Né? Esse é um dos estudos que foi... A gente falou, bom, vamos estudar que população vulnerável. Adolescente. Adolescente não tem o cérebro formado. É muito interessante saber o que acontece com o adolescente que usa ayahuasca de forma sistemática. Por isso, a gente elegeu essa amostra e a gente comparou com outro grupo de adolescentes que nunca tinha usado ayahuasca na vida, mas pareado por sexo, por nível sociocultural e assim por diante. E foi inclusive, a tese de mestrado da Evelyn Silveira, que ela foi fazer uma avaliação neurocognitiva, para saber como estavam as funções cognitivas, neuropsicológicas dessa amostra. E, curiosamente, eles performavam tão bem quanto a amostra controle que não usava ayahuasca. Não havia nenhum tipo de prejuízo. E a gente foi mais além e foi investigar sintomas psiquiátricos nas 2 amostras. E a gente identificou que a gente encontrou que nos adolescentes que consumiam ayahuasca, eles consumiam muito menos álcool, eles tinham menos sintomas depressivos, menos sintomas ansiosos. Entre os meninos adolescentes, tinha menos déficit de atenção, e entre as meninas, tinha menos transtorno de imagem corporal. Ou seja, a amostra de adolescentes que usava ayahuasca estava, do ponto de vista psíquico, bastante mais sadia do que o grupo controle. E a gente também convidou um amigo nosso, o professor Jamal, aqui da escola, da pediatria, para ele fazer toda a avaliação clínica, e também os grupos foram absolutamente comparáveis. E o que acontece quando alguém usa um psicodélico, uma dessas substâncias? Né? Tem diversas maneiras de compreender o fenômeno, né? Mas o que a gente sabe, esse é um estudo que compara uma pessoa, um grupo placebo, com um grupo que tomou o psicodélico, ou antes e depois do psicodélico. Tá? Aqui está representado, no círculo, as diversas áreas cerebrais. E isso é vamos dizer assim, não é um desenho artístico só representativo. Isso é a expressão de estudos de neuroimagem cerebral. Tá? O que acontece? Acontece, basicamente, um aumento da conectividade entre diversas áreas. Durante a experiência psicodélica, existe essa hiperconectividade. E depois ela desaparece. Isso é um fenômeno que foi se investigar por que acontece isso. Né? E daí a gente volta, por exemplo, esse é um estudo feito com ayahuasca, mas esse estudo já foi feito com diversos psicodélicos.
a gente volta ao famoso Default Mode Network, né? A rede de modo padrão. O que é a rede de modo padrão? Tentando simplificar aqui, obviamente, por causa do tempo, rede de modo padrão é um sistema parecido com um piloto automático do cérebro. Ou seja, é um sistema bastante evoluído, só existe em humanos, existem resquícios disso em outros primatas, mas é um sistema de humanos, que é como se um computador fosse funcionar em modo econômico, em modo sem toda a sua ativação. Tá? Isso faz com que a pessoa não é a pessoa dormindo, a pessoa numa situação de repouso, sem executar nenhuma tarefa. Se você vai executar uma tarefa, você começa a acionar outras áreas corticais e você sai do Default Mode Network. Tá? O que faz esse Default Mode Network? Ele economiza energia. Ele te coloca num estado que ele chama de metacognição, que é aquele estado em que você fica refletindo sobre si mesmo, tá? Que é uma característica bastante humana. Inclusive, tem um dos grandes teóricos da psicodelia, o Carl Hart Harris, ele faz uma analogia com as funções egóicas, tá? Que isso teria a ver com o funcionamento de um ego que tem uma consciência de si. Ele trabalha muito com o conceito de consciência. O que é consciência? Né? A gente sabe que a coisa mais difícil, talvez, em psiquiatria, seria definir o que é consciência. Né? Não é caso com a psicopatologia, é muito difícil a gente entender a consciência. Mas há uma coisa onde a consciência aparece muito nitidamente, é essa rede de modo padrão. Aonde você sai dessa consciência de rede de modo padrão e começa a operar de forma diferente? Por exemplo, no sono REM. O sono REM não funciona a rede neural, e você passa a funcionar com outro nível de consciência, parecido com os estados oniroides, parecido com as epilepsias temporais, com aqueles estados segundos. Ou seja, seria um nível mais primário de consciência. Uma consciência que a gente brinca que é menos cortical e mais mesencefálica. Mas, realmente, existe uma grande ativação desse tipo de consciência, de regiões hipocampais e parahipocampais. Então, existe realmente uma dissincronia com o córtex. E nos estados induzidos por psicodélicos é exatamente a mesma coisa que acontece. Exatamente a mesma coisa. Bom, a gente pode pensar, mas isso é uma coisa evolutiva, a rede de modo padrão é algo só dos seres mais desenvolvidos, é um funcionamento mais econômico, é uma coisa legal ter isso. A gente sabe que não é legal ter isso. É legal ter isso como ferramenta, mas você tem que ter a capacidade de sonhar. A gente sabe o quanto que não sonhar, não ter sonho REM, é complicado do ponto de vista psicológico, né? E que também nem tudo são flores na rede de modo padrão. Por exemplo, uma ruminação depressiva é um funcionamento hiperativo do Default Mode Network do campo da patologia. Por quê? Porque o indivíduo ele começa a ter ideias de desvalia, de desqualificação. Ele está com a rede de modo padrão bloqueando todas as aferências que desconstruiriam aquele construto de que ele é uma pessoa inferior, incapaz ou desamada, e assim por diante. Como se ele entrasse num modo de repetição patológica. Isso também em ideias obsessivas, ideias prevalentes, persecutórias. É como se fosse um engessamento, uma patologização da rede de modo padrão. E o que eles percebem é que essa dessincronia provocada pelo psicodélico e que o indivíduo dessincroniza o cérebro, tira o controle dessa rede de modo padrão, você aumenta toda aquela conectividade que eu mostrei no círculo. E, na volta, o indivíduo volta de um outro jeito, sem as ideias de ruminação, sem as ideias persecutórias. Ou seja, é como se ele tivesse reformatado um disco rígido do cérebro, né? Ele volta com outro tipo de funcionamento. Grosso modo, é assim que a gente entende o que acontece, né? E, quer dizer, só isso que eu já mostrei, mostrando o placebo e a psilocibina, com o aumento da conectividade, aqui o placebo e com o LSD, o aumento dessa conectividade, mas a gente sabe que tem, além disso, um aumento da neuroplasticidade, alteração em imunomodulação, o quanto que a gente tem estudado a questão
das doenças psíquicas, enquanto doenças imunológicas também, né? E uma alteração de diversos transmissores e suas cascatas. Esse é um estudo nosso, também com a ayahuasca, foi o pós-doutorado do Schoenberg, Eduardo Schoenberg, que a gente fez em colaboração com o Imperial College de Londres. Tá? Mas foi feito aqui no PROAD. A gente pegou 18 voluntários, a gente administrou ayahuasca para eles, e a gente coletou 8 horas de registro eletroencefalográfico para saber o que acontecia no cérebro desses indivíduos durante a experiência com a ayahuasca. A gente dosou as beta-carbolinas no sangue também, de hora em hora e assim por diante. Não vou entrar em detalhes desse estudo, mas uma questão importante. Aqui a gente tem um resultado de um efeito bifásico agudo da ayahuasca. Bifásico por quê? Ondas alfa e ondas gama rápidas. O que aconteceu que a gente observou? Sobre o efeito da ayahuasca, houve uma diminuição dessa atividade alfa e depois uma recuperação. E, ao contrário, a atividade gama estava abaixo e ela aumentou. O que é esse alfa e esse beta? É exatamente aquilo que eu estava falando da neuroimagem. O Default Mode Network, né, a rede de modo padrão, ela funciona basicamente através do sistema alfa. É o controle cortical. Tá? Na hora que o indivíduo bebe a ayahuasca, ele desincroniza, ele desativa a rede de modo padrão e ele passa a consciência para essas regiões, vamos dizer assim, hipocampais e parahipocampais. E é aí que você tem o aumento dessas ondas gama nessa região. Ou seja, eu estou mostrando a expressão elétrica daquilo que a gente viu nos estudos de neuroimagem. Tá? Mas a gente pode perguntar, mas tá bom, tem esse resultado, tem esse gráfico aí, tem uma explicação. O que significa isso na prática, né? Tem alguma patologia que lembre isso? Tem alguma circunstância? E, curiosamente, você olhando a literatura, a única coisa que foi parecida com os resultados nossos foram os estudos com indivíduos em estado de meditação. O eletroencefalograma é muito parecido. Então, de uma certa forma, a gente até brincou. Nossas pessoas demoram 10, 15 anos para aprender a meditar. A gente descobriu agora uma indução química de meditação através da ayahuasca. Quer dizer, uma sacanagem com os meditadores que ficam 15 anos aprendendo a meditar, mas isso é uma brincadeira. Mas seguramente é muito curioso aparecer exatamente o mesmo tipo de fenômeno elétrico cerebral que aparece nos estados meditativos, né? Que teria a ver com aquilo que a gente chamou de uma consciência primária, mais mesencefálica, mais oniroide, que tem a ver com o sono, né? Esse é um outro estudo com ibogaína, que é aquele alucinógeno da África Central, que o Lotsof tanto trabalhou em cima. Também foi um estudo com o Eduardo Schoenberg, o Bruno Chaves, que foi aluno nosso também. Ele não fez psiquiatria, mas ele foi aluno nosso na graduação. E o que a gente fez? A gente acompanhou 75 dependentes químicos que não refratários a tratamento e que resolveram experimentar esse estudo com ibogaína. Só que a gente fez um estudo, na verdade, a gente pegou pacientes que já tinham feito isso, só que eles fizeram isso sob a nossa orientação no passado, e depois a gente fez um estudo posteriori. Por isso que ele chama um estudo retrospectivo, né? Mas o que foi dado? A ibogaína, em dose única, 15 a 20 miligramas, tinha algumas reações, boca seca, ataxia, náuseas, vômitos, e tinha as complicações. E essas complicações que fizeram... Eu falei para vocês que a gente começou a trabalhar com ibogaína na década de 90. Depois eu abandonei por causa daqueles relatos de morte súbita. Tá? E eu só fui retomar isso em 2014. Por quê? Porque a gente foi descoberto o que eram essas mortes súbitas. Foram 19 casos no mundo inteiro de pessoas que tomaram ibogaína, que, fora de contexto hospitalar, eles iam para um hotelzinho em Amsterdã ou no México, e muitos deles associavam heroína ou outras drogas com a ibogaína. E a gente começou a pensar, bom, a maneira de tomar não tem nada a ver com o uso terapêutico, né? Então, vamos ver o que acontece examinando essas pessoas mais de perto e cuidando mais delas, né?
Como existiam esses relatos de morte súbita, ainda que em condições muito negativas, a gente colocou como pressuposto básico só administrar ibogaína em ambiente hospitalar. Porque se o indivíduo tivesse uma intercorrência, a gente teria como ressuscitá-lo, né? E por quê? Porque a gente tem a questão da síndrome do QT longo, que ela induz essa síndrome, que o intervalo QT, que vai do início do complexo QRS até o final da onda T, ele seria 0,45. Eles são bem aumentados em quem consome. E aqui embaixo a gente tem esse risco das arritmias ventriculares, né, torsade de pointe, desencadeada pelo aumento desse QT. Tá? Então, foi desenvolvida essa escala, a escala de risco para a arritmia ventricular, e vários fatores são ponderados. A idade, o gênero feminino, as mulheres têm mais chance, quem toma um diurético de alça, tiazídico, dosagem de potássio menor, um QT de base já maior do que 450 e assim por diante, e algumas outras patologias. O indivíduo pode pontuar de 0 a 21. Se ele pontuar até 10, a gente considera o risco abaixo. Se ele pontuar mais do que 10, a gente contraindica o uso de ibogaína. Tá? E o que aconteceu? Esse estudo foi feito para avaliar a segurança e eficácia, e esses pacientes foram depois reavaliados, depois de 1 ano e meio, 75 poliusuários, tá? Usuários de álcool, cannabis, cocaína e crack, e eles precisavam ser dependentes de uma dessas, e a grande maioria era dependente de cocaína ou crack. Tá? Não houve nenhum caso de fatalidade, 61% dos pacientes ficaram abstinentes depois do tratamento. E, na verdade, a taxa foi maior, foi 71%. Mas é que 10% deles estavam fazendo um outro tratamento em paralelo. Então, a gente falou, a gente não pode atribuir isso à ibogaína, porque eles podem ser feito do outro. Então, a gente descartou esses que estavam fazendo outro tratamento. Mesmo assim, a taxa de sucesso terapêutico foi bem alta, né? Caracteristicamente, todos eles eram dependentes refratários. Eles falaram, olha, eu nunca consegui ficar tanto tempo abstinente com nenhum tipo de tratamento anteriormente. Então, a ideia é esse uso supervisionado por médico e acompanhado por psicoterapia, porque é curioso, a gente fazia a aplicação de ibogaína e depois tinha um processo de psicoterapia para elaborar todas as vivências surgidas, porque a pessoa sob efeito da ibogaína, eles relatam que durante de 4 a 6 horas sob efeito da droga, eles vêm passar como se fosse numa tela, eles usam essa imagem, toda a vida deles, inclusive os momentos traumáticos. E eles saem, então, dessas vivências muito mobilizados e com muita demanda de psicoterapia. Tá? E na hora que a gente avaliou... Acabou aí. Na hora que a gente avaliou toda a amostra, a persistência em psicoterapia foi um fator preditivo de não recaída. Ou seja, quem usou só a ibogaína e não fez psicoterapia, a chance de recaída foi maior. Então, isso é para tirar um pouco essa coisa. Olha, a ibogaína não é uma droga mágica, é uma droga que provoca coisas que a psicoterapia acaba sendo fundamental para consolidar essa resposta terapêutica, né? Então, isso é uma outra revisão sistemática, mas que mais ou menos fala a mesma coisa que eu falei até agora, né, que existe os efeitos terapêuticos da ibogaína e da noribogaína, que é o principal metabólico, sugere efetividade no tratamento de transtornos de substâncias. A gente fez mais com estimulantes e, no hemisfério norte, fizeram mais com opioides. E, devido ao potencial risco de consequências locais, o contexto médico rigoroso aumenta a segurança. Tá? E existem pacientes elegíveis que podem se beneficiar dessas terapias de rápida ação, como a ibogaína. É bastante curioso, porque os americanos relatam que o indivíduo dependente, grave de opioide, a própria ibogaína maneja a síndrome de abstinência. O indivíduo não tem síndrome de abstinência do opioide, ou seja, ele não precisa nem fazer a redução. Bom, esse é um outro estudo, agora a gente vai falar do MDMA, que é essa 3,4-metileno dioximetanfetamina, como em terapia assistida para transtorno pós-traumático.
Eu pus esse estudo aí porque foi um estudo nosso que foi pioneiro, é o primeiro estudo brasileiro com isso. Mas ele é um estudo bastante simples e bastante, vamos dizer assim, preliminar, é um estudo piloto. Então, é uma casuística pequena, mas mostrando essa eficácia. Mas o que é interessante é a história por trás desse estudo, porque a gente estava no momento os americanos querendo fazer esse estudo, o MDMA, terapia assistida, e era naquela época que estava a concorrência entre o Trump e a Hillary Clinton. E todo mundo achava que a Hillary ia ganhar, e os americanos, os médicos americanos, falavam: se o Trump ganhar, ele está dizendo que ele vai vetar todos os estudos com psicodélicos. Acabou o estudo com psicodélicos nos Estados Unidos, se o Trump ganhar. Trump ganhou, mas ele não vetou. E a gente estava começando o piloto aqui, os americanos falaram assim: ele não vetou, vamos fazer o piloto aqui. Então, a gente só fez o piloto, a gente não continuou um estudo que ia ser todo feito aqui. Mas aí, então, só por curiosidade, e para mostrar também a influência da política e das mentes mais rígidas que atrapalham até a ciência, né? Mas o que a gente vê como resultado, esse estudo com terapia assistida MDMA para PTSD. Esse é o grupo do Bogenschutz, que é do Novo México, inclusive tem um dos alunos dele que participou desse estudo, faz parte do nosso grupo de pesquisadores, é o Paulo Barbosa. O que eles compararam? O efeito da terapia assistida comparado com o placebo. Então, aqui seria o MDMA assistindo e aqui só o placebo. Se a gente for pegar o PTSD, quem respondeu no placebo? Um pouquinho mais de 50%. No grupo que tomou MDMA, um pouquinho mais de 80%. Quem deixou de preencher o diagnóstico de PTSD? No grupo placebo, 25%. No grupo MDMA, quase 60%, um pouquinho mais de 60%. E quem foi considerado remissão total? No grupo placebo, um pouquinho menos de 5%. No grupo que com terapia com MDMA, 30% teve remissão total dos quadros. Ou seja, são dados bastante impactantes da eficácia com o estudo duplo cego randomizado. Tá? Como isso ocorre? A gente sabe que existe um aumento de fluxo no córtex pré-frontal, e isso diminui a ativação da amígdala, aumento do BDNF, melhora de memória e potenciação a longo prazo. Cortisol, o cortisol é muito importante para os receptores glicocorticoides e melhorando a memória. O neuropeptídeo pró-social ocitocina, ele promove uma diminuição da ativação da amígdala, facilitando a aliança terapêutica. Você pode imaginar alguém que foi vítima de um trauma, um abuso sexual, um trauma de guerra, como fica difícil a relação interpessoal, a confiança no terapeuta, né? Agora, um MDMA é uma droga considerada empatogênica. Essa empatia parece que passa muito pela questão da própria ocitocina, né? Ocitocina, vocês lembram aquele hormônio que a gente dava? A gente dava, não era a gente que dava, mas os estudos mostravam que a gente administrava em ratos machos, eles começavam a fazer ninho, começavam a cuidar da prole, ou seja, eles começavam a maternar os filhotes, os ratos machos, né? Então, eles têm esse efeito pró-social e de empatogênese, né? E existe um aumento dos níveis de dopamina e serotonina, desestabilizando aquelas memórias negativas da situação traumática e com um aumento de efeitos positivos, né? De uma certa forma, a gente podia entender, associando o MDMA, a terapia assistida com MDMA para o TEPT, com a própria epigenética, né? O trauma altera funções de enzimas envolvidas na metilação do DNA. Esse gene metilado ele é silenciado, então diminui a disponibilidade e a expressão dos receptores glicocorticoides. O que a terapia assistida com MDMA faz é o oposto do trauma. Ele também altera a função dessas enzimas, só que agora o gene é desmetilado. O gene que o trauma havia metilado, aquele é desmetilado. Então, ele restaura a expressão e a disponibilidade do receptor glicocorticoide. Tá?
Esse é um outro trial importante que se comparou psilocibina e citalopram para depressão, né? Então, foram estudados 59 indivíduos, 30 tomaram psilocibina e 29 tomaram esse citalopram. Eles usavam também, aqui, no grupo de citalopram, uma microdose de psilocibina, que é o que eles chamam de placebo ativo, só para o indivíduo achar que ele está tomando psilocibina. Isso é bem questionável como é que se faz isso. Mas o fato é que se comparou psilocibina com o citalopram e se mediu pela escala KIDS SR16, houve uma diminuição de 8 pontos no grupo que tomou psilocibina e de 6 pontos no citalopram, ou seja, foi melhor no grupo que tomou. A melhora foi mais significativa entre quem usou psilocibina do que quem usou citalopram. Como não atingiu significância estatística, a gente diz que ela é um estudo de não inferioridade, né? Não houve uma superioridade, embora o grupo de psilocibina não tenha tido os efeitos colaterais que apareceram no grupo de citalopram, né? Também a psilocibina foi usada pelo mesmo grupo do Bogan-Schutz, do Novo México, né, nesse estudo com alcoolismo. Nos estudos com alcoolismo, uma das coisas que a gente usa como critério de outcome, de eficácia, seria o número de dias de beber pesado do indivíduo dentro de um determinado período, tá? E foi isso que foi feito nesse estudo. Esse estudo, ele estudou 53 homens e 42 mulheres. Em 49 desses pacientes foi dado psilocibina e em 46 a difenidramina. Difenidramina é o que eles chamam de placebo ativo. Na verdade, é um estimulante, não é psicodélico, e também, como placebo, ele é fraco, porque a maioria das pessoas percebe que não tomou um psicodélico, né? Mas os resultados também foram bastante impressionantes, que o grupo que tomou a psilocibina realmente teve muito menos dias de beber pesado. Quem tomou 9,7% dos dias de beber pesado no grupo de psilocibina e quase um quarto dos dias, 23,6%, no grupo que tomou o placebo, tá? Mostrando também essa eficácia. Já chegando mais para o fim, mas eu queria mostrar esse gráfico, que é o número de publicações sobre LSD desde a década de 50 até a atualidade. Vocês veem que vai aumentando as publicações, de repente começa a acontecer alguma coisa, diminui, lá para frente se retoma. O que é isso aqui? Isso é guerra às drogas. De 1970 a 1990, existe toda uma ideologia que classificou essas drogas, segundo os critérios quais que a gente não sabe, de perigosíssimas, tá? Schedule 1. Então, está lá a heroína junto com psilocibina e com a ayahuasca, tudo, segundo a classificação americana. A inglesa idem, é essa que o David Nutt questionou com o estudo dele. E daí a gente não podia nem fazer pesquisa. Carline, professor nosso, se queixava muito disso, de não conseguir pesquisar com substâncias indevidamente consideradas proscritas. Aconteceu comigo, quando comecei a orientar alunos em mestrado e doutorado, na década de 90, tinha gente querendo trabalhar com essas substâncias, só que eu não... Quer dizer, o cogumelo pode crescer no quintal da minha casa, mas eu não posso usar esse cogumelo, eu tenho que importar uma psilocibina pura, de sei lá de onde, e pagar uma tarifa enorme, e enfrentar uma burocracia de Anvisa interminável. Em geral, era de 1 a 2 anos para eu conseguir essa importação. E o que acontecia? Não dava nem o prazo do indivíduo fazer o mestrado, o doutorado dele, né? Ele desistia antes. Então, todo mundo que vinha me procurar acabava trabalhando com álcool, benzodiazepínicos, com drogas legais, porque a gente não conseguia pesquisar. Isso é reflexo disso. Tem um estudo do Zuardi, de Ribeirão Preto, mostrando a mesma coisa com maconha. Os estudos com canabinoides crescem muito até a década de 70, depois existe um grande esvaziamento e eles retomam na década de 90. Ou seja, isso é efeitos colaterais de um proibicionismo inadequado, né? Para que serviria, segundo os estudos preliminares que nós temos hoje em dia, e que cada dia estão menos preliminares, estão mais conclusivos, a gente vê, por exemplo, depressão, funciona LSD, psilocibina, ayahuasca, MDMA e ketamina. Ibogaína tem uma interrogação, mas os estudos preliminares também mostram um efeito antidepressivo. Ansiedade,
questiona-se a ibogaína e a ketamina, mas MDMA, psilocibina e LSD funcionariam. Alguns tipos de dependência. Tem muitos estudos de eficácia de LSD para dependência de álcool, psilocibina para tabaco e metanfetamina, a ibogaína tanto para opioides como para estimulantes do tipo cocaína, estudos de ayahuasca para dependência de álcool e estudos de ketamina para dependência tanto de álcool quanto de heroína. Tá? Suicidalidade, ketamina, a gente sabe, teve agora um estudo na EPA recente que mostrou a não inferioridade da ketamina comparativamente ao ECT, né? ECT, que seria o gold standard para a gente, para risco de suicídio. Agora a gente tem a ketamina, sem os problemas cognitivos que o ECT pode dar, né? E a ayahuasca também tem esse efeito anti-suicidalidade. O TEPT, o MDMA e a ketamina também teriam esse efeito no TEPT. E outras patologias têm sido estudadas, tá? Efeitos na psicose. É curioso a gente ver LSD com psicose, parece um contrassenso, né? Mas eles parecem que melhoram muito os sintomas negativos de esquizofrenia. E pacientes com TAB, que antes se achava que seria uma contraindicação, não, desde que eles estejam tomando um estabilizador de humor, não é uma contraindicação de uso de psicodélicos, né? Temos visto os pacientes responderem muito bem com toques gravíssimos à ibogaína, por exemplo, e pacientes com transtornos de atenção também responderem à ayahuasca. Tá? A gente tem diversas dificuldades técnicas, práticas, além das ideológicas e de proibicionismo, de trabalhar com psicodélicos. Uma delas é o mascaramento. Como é que você faz um grupo controle de algo que tão nitidamente te altera a consciência, provoca estado alterado de consciência, né? Então, tem essa chart aqui mostrando um grupo de participantes de uma pesquisa. Então, a senhora que comenta do lado, eu acho que a gente está no grupo placebo, né? Porque ou seja, é nítido, os próprios participantes percebem, quem toma o placebo fica extremamente frustrado, alguns ficam agressivos, alguns ficam bem irritados mesmo, e os pesquisadores também, eles ficam extremamente frustrados, eles já não querem nem aplicar aqueles milhares de questionários que a gente aplica nas pesquisas, né? Porque está na cara que ele tomou o placebo, né? Então, existe um desestímulo, e é claro que isso é um viés horroroso, né? Por que a gente valoriza tanto o estudo randomizado duplo cego? Porque o mascaramento é garantido. Se não tem mascaramento, o que eu estou fazendo lá? Né? Todo mundo sabe quem tomou o quê. Né? Mecanismos de ação. Né? A gente explicou um pouco da dinâmica, farmacodinâmica, a questão cerebral, da neuroimagem, dos estudos de eletroencefalografia, mas o que acontece no final? A gente sabe que essa experiência psicodélica ou mística provoca essa modificação de mindset. Quanto tempo? Acabou? Deixa eu ver o que. Então vou. Tá. Modificação do mindset, eles são mais responsivos à intervenção psicoterápica e à própria experiência. E todas essas questões que eu mencionei a respeito dos neurotransmissores. Eu vou passar para frente para. Eu acho que eu até desliguei. Ato falho. Isso daqui eu ia retomar. Isso daqui, falando mais detalhadamente sobre neuroplasticidade, o que acontece com cada psicodélico, sobre neurotransmissores e sobre a imunomodulação. Mas isso daí vai ficar disponível, quem quiser depois pode ver. As indicações principais, que eu também já falei, então não precisa a gente parar para discutir isso. E esse é o último slide, o que a gente sabe dos estudos recentes. Efeitos antidepressivos ansiolíticos rápidos e sustentados, essa ação em momentos de crise emocional, suicidalidade. Tem estudos mostrando melhoras de personalidade borderline melhorando com o uso de psicodélicos. Existe esse período crítico de atuação do psicodélico, modifica totalmente a aprendizagem, sistema de aprendizagem, levando a plasticidades neuromorfológicas duradouras que se correlacionam com efeitos psicológicos positivos, ou seja, tudo isso muito bem documentado. Ou seja, o psicodélico provocaria uma regulação do cérebro de uma forma diferente e que tem sido muito eficaz em diversas patologias. Tá?
E para lembrar que os animais também usam psicodélicos. Eu acho mais curioso é o golfinho, porque o golfinho ele provoca o baiacu para o baiacu soltar uma substância que é entorpecente, que para se defender dos amigos, e o golfinho vai curtir o barato de pegar aquela substância. Obrigado. Sem problema. Muito obrigado. Excelente apresentação, professor Dartiu. Experiência realmente invejável nessa área, uma área bastante inovadora, né, dentro das aplicações em psiquiatria e aonde efetivamente acredito que a queda de barreiras para esses estudos efetivamente vai levar a um conhecimento cada vez mais aprofundado, né? Nós tivemos aqui, só para ter o conhecimento, mais de 90 pessoas participando através do nosso canal do Departamento de Psiquiatria no YouTube, onde existem aqui uma série de intervenções. Teve gente até de Rondônia, do Porto Velho, em Rondônia, assistindo sua palestra aqui. Bom, tem uma pergunta aqui já inicial para a gente começar essa conversa, da Aline, querendo saber se existem estudos que mostram, no TEPT, se existe uma superioridade comparando o ketamina com o MDMA, se de alguma forma alguma dessas duas drogas que são indicadas para TEPT teria uma efetividade maior. Não foi feito nenhum estudo de bioequivalência com essas duas em especial, tá? A gente tem estudos mostrando a eficácia das duas, tá? Mas a comparação entre qual seria mais eficaz, isso não existe ainda não foi feito. Perguntas podem ser colocadas no chat também aqui no nosso anfiteatro, comentários. Por favor, pode falar. Se apresentem. Bom dia. Eu sou o André Lippe, sou psiquiatra aqui do departamento do ProAlu e da Liga de Psiquiatria Clínica com os alunos. Pensando em fazer um paralelo aqui entre neurociência e a parte mais psicodinâmica e da psicanálise e tudo, e também pensando na dependência química como uma consequência de uma dificuldade, às vezes, estrutural, às vezes causada por traumas, que levaria o sujeito ao uso de uma substância na busca de respostas ou de alívio de sintomas, muitas vezes. É possível dizer que os psicodélicos poderiam atuar como um catalisador, um facilitador de diminuição das defesas, proporcionando um contato desse consciente com o inconsciente de uma maneira mais intensa, e isso traria a melhora e ainda seria suportado pela aquela evidência de que os pacientes que mantiveram psicoterapia logo depois do uso tiveram uma resposta muito melhor. É possível fazer esse paralelo dessas duas linguagens, né, da neurociência com a psicodinâmica? É possível e a gente tenta fazer, né? Tem vários autores que têm tentado isso. Tem um artigo importante do Carhart Harris que ele identifica, por exemplo, essa rede de modo padrão como um funcionamento de ego mesmo, e que você teria esse estado, vamos dizer assim, secundário de consciência, um estado oniroide, onde você teria acesso a uma série de outras informações que aquela rigidez da rede de modo padrão não permite, tá? Então, por exemplo, num contexto de psicoterapia, você precisa ter essa abertura, essa capacidade de ir e voltar para conteúdos inconscientes, né? Que seria um pouco isso que o psicodélico estaria proporcionando. Isso na teoria. E, na prática, isso se comprova. No estudo nosso com a ibogaína, com os 75 pacientes, o fator mais preditivo de não recaída foi a manutenção da psicoterapia, tá? Tem autores americanos que falam que
a grande jogada é a terapia assistida por psicodélicos, e não o uso do psicodélico como uma molécula mágica que vai lá alterar a sua psique. Por quê? Porque, na verdade, na hora que você deixa você, vamos dizer assim, você bobeia esse controle da rede neural e você possibilita essa ressincronização cerebral, eu estou falando em linguagem agora neurológica, tá? A gente tem o correspondente disso na psicodinâmica, né? O quanto que você vai ter acesso a conteúdos inconscientes. E tem outros autores que trabalham até com coisas muito interessantes, né? Por exemplo, os autores junguianos trabalham muito com a questão do inconsciente coletivo. Por que que nas viagens psicodélicas existe uma tendência a você ver determinados padrões de imagens, e que são universais? O indivíduo na Sibéria tem a mesma viagem do que o indivíduo na Amazônia na hora que ele toma ayahuasca. Isso tem sido, vamos dizer assim, registrado, né? O que é essa universalidade desses símbolos, né? Isso, os junguianos acham que isso é o inconsciente coletivo se manifestando, né? Mas eu acho que tem muito paralelo, sim. Eu acho que isso nos faz pensar um pouco a respeito do que, na ação do psicodélico, estaria, de alguma forma, podendo estar vinculado a uma melhora da situação emocional ou mesmo psiquiátrica do indivíduo. Uma coisa é a ação, como você mostrou, particularmente mais para o início da sua apresentação, a nível de neurotransmissores, quer dizer, qual é o impacto que o psicodélico tem nos mecanismos de alteração da condução sináptica cerebral. Então, um impacto mais de natureza química. Outra coisa tem a ver com as vivências que, de alguma forma, o psicodélico acaba propiciando para os indivíduos, né? Existem estudos, existe algum estudo que, de alguma forma, buscou avaliar se, na verdade, essas duas ações, a ação mais química, a ação mais vivencial, seria a que estaria mais ligada, seria mais responsável pelo efeito, de alguma forma, que isso possa ter no tratamento de um transtorno mental ou de algum tipo de situação patológica que possa ter levado o indivíduo até a busca de uma assistência médica ou psicológica? Olha, tem muitos autores trabalhando em cima disso, e tem um grande grupo de importantes autores americanos que acham que defendem acham não, eles descrevem que as pessoas que tiveram experiências psicodélicas intensas têm um prognóstico melhor com relação às patologias que eles foram procurar, tá? As pessoas que tiveram poucas vivências psicodélicas ou nenhuma, em geral, a remissão do sintoma para a qual eles procuraram o psicodélico é menor. Então, parece que essa vivência de transformação, seja numa psicoterapia, seja na vivência subjetiva, ali, sob efeito do psicodélico, é algo transformador realmente, tá? Agora, como isso se opera, tem várias teorias tentando entender. Mas é um pouco daquilo que eu estava falando sobre a rede de modo padrão. Eu, por exemplo, você começa a ficar com ideias prevalentes, achando que vocês estão com uma cara meio estranha, que vocês não gostaram da minha aula, tá? Se eu fico enrijecido na minha rede de modo padrão, esse pensamento autorreferente ele vai virar uma paranoia. Mas por quê? Porque eu não estou pérvio a estímulos. Puta, tem gente que está fazendo cara assim que gostou. Só que se eu estiver encerrado no meu modo de rede padrão, eu não vou perceber a estimulação externa. Então, o psicodélico propiciaria esse aumento de conectividade com coisas que absolutamente estão coartadas nesse indivíduo que tem aquela patologia. Seja o toque, seja a paranoia, seja a depressão, seja a dependência química, né? Oi, tudo bem? Bom dia, meu nome é Liliana. A minha dúvida é sobre o estudo de ayahuasca e os adolescentes. E eu queria saber, primeiro, se esses adolescentes que usavam ayahuasca, se esse uso era feito no contexto religioso, e, se sim, como controlar o efeito positivo da experiência religiosa com e sem a substância. Essa é a minha dúvida. Essa pergunta é uma pergunta que a gente se fez muito, né? Bom, eram adolescentes que usavam em contexto ritual religioso. Eles usavam, em geral, 1 ou 2 vezes por mês, mas há muitos anos. Tinha adolescentes que até falavam, eu tomo desde que eu estava na barriga da minha mãe. E a mãe já, porque existe isso nos rituais de ayahuasca, né? As grávidas continuam tomando ayahuasca.
E a gente até pegou um subgrupo de pessoas que relataram cujas mães tomaram na gravidez para saber se aquele subgrupo tinha alguma diferença, procurando alguma ação, algum efeito neuropsicológico tardio, né? Também não apareceu nesse grupo. Agora, é claro que a gente não sabe, a gente não pode falar assim, olha o que o DMT ou a beta-carbonina está fazendo. Não, tem um contexto ritual religioso. A gente chegou até a desenhar um estudo que a gente ia fazer em colaboração com a Unicamp, que ia ser a tese do Paulo Moraes, que está aqui, depois ele mudou de tema de tese, mas que seria comparar o uso da ayahuasca em contexto ambulatorial com o uso em contexto religioso. Tá? Porque a gente sabe que muito dessa melhora, a gente sabe que tem um efeito positivo, que tudo isso que eu falei é verdade, eu não inventei nada disso, que tem essa neuroplasticidade. Mas a gente sabe que o fato de você ser acolhido por um grupo religioso já tem um efeito terapêutico. Tá? Então, a gente queria separar o que é mais fármaco-químico do que é contextual. E um grupo de pessoas usando a ayahuasca iria ser no contexto ritual religioso, outro grupo seria aqui no ambulatório do PROAD, e a gente compararia esses grupos. Mas depois veio a pandemia, foi aí que a gente cortaram a verba da pesquisa, requisitaram a verba de volta, e a gente não deu continuidade. Obrigado, Mel. É Sérgio Black que está falando. Dartil, obrigado. Foi uma palestra bastante ampla e bastante esclarecedora. Obrigado mesmo, foi muito bom. Eu queria te fazer duas perguntas, Dartil. A primeira delas diz respeito à questão lá de alguns estudos ligados a resultados, por exemplo, com abstinência, bebedores problemáticos, etc. Né? E esse estudo de abstinência que você conseguiu, por exemplo, com a heroína, a gente sabe que a abstinência é uma questão variável do tempo, né? Quer dizer, abstinência, como foi essa abstinência? Quer dizer, durou, foi, sustentou, etc. Acho que era uma coisa. E a segunda pergunta é um pouco dentro dessa linha. Quando a gente está falando desses estudos que você trouxe, houve resultados com o uso de drogas, com álcool, etc. Se nós estamos falando de estudos de conceito, onde a gente tem alguns estudos que mostram alguns casos, alguns resultados assim, e se cabe diferenciar disso, né, de estudos de eficácia, quer dizer, no sentido, se a gente tem evidências consistentes para esse tipo de coisa, até ligados à dificuldade de fazer estudos desse tipo, com esse tipo de substância. Né? Eram essas questões. Obrigado. Eu não entendi direito a segunda. A segunda você... Se quando nós estamos falando assim, olha, temos resultados positivos com usuários de drogas, temos resultados positivos com depressão, etc., se nós estamos falando assim como antidepressivos para depressão, quer dizer, se a gente tem orientações ou estudos que orientam ao uso sistemático para esse tipo de caso, aprovados pelo FDA, por exemplo, ou por aqui também. Ficou claro? Ficou. Bom, eu acho que a questão, o que se usa como padrão de tempo de abstinência, na maioria dos estudos, alguns estudos ficam só com 3 meses, outros com 6 meses. As pessoas não sabem, mas, por exemplo, naltrexone para alcoolismo, o estudo que autorizou a Anvisa e o FDA, a todo mundo autorizar ele como medicamento, era só 3 meses de abstinência de álcool. Muita gente acha que não, que eram pessoas que ficaram anos sem beber. Não. 3 meses já era o critério aceito pelos órgãos. Então, eu acho pouco. Tá? Nos nossos estudos, a gente fez o follow-up mínimo que a gente fez, porque era um estudo retrospectivo, mas alguns tinham tomado recentemente. Então, nem todos estavam abstinentes há muito tempo. Mas o que a gente considerou abstinente é quem estava abstinente há pelo menos 5 meses, tá? Nesse estudo nosso. Agora, a questão de como... Eu acho que tem muitas questões que a gente pode levantar quando a gente pensa nesse tipo de... O que é eficácia, né? E eu acho que complica mais na hora que você... Como é que a gente vai falar de eficácia de um estudo que você não consegue fazer mascaramento? Tá? Eu sei de vários grupos de pesquisadores do mundo que abandonaram o uso de ensaios clínicos duplos cegos, dizendo é uma palhaçada, isso não, eu vou só cumprir um ritual da ciência atual que não se aplica a psicodélicos. Né? Eu acho que não precisa ser tão radical, a gente pode tentar ir por
placebos ativos ou tentar outras estratégias. Mas aqueles estudos de bioequivalência ou de não inferioridade, eu acho que eles são interessantes nesse campo. Agora, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas eu acho que esbarra, por exemplo, a questão da mesma discussão que a gente levanta quando vai falar a eficácia de psicoterapia. É algo tão complexo e algo tão, vamos dizer assim, interligado com várias outras questões, tipo qualidade de vida, eventos da vida da pessoa, medicação que está tomando. Então, eu acho que entra num nível de multivariabilidade de possíveis fatores, seja para patogênicos ou de favorecimento de melhora, que é um grande desafio para a pesquisa, né? Eu acho que a gente faz os recortes possíveis que a gente consegue, mas é claro que tem muita pergunta que a gente não responde, né? Não sei se eu respondi o que você falou. Eu acho que isso que você fala me faz pensar que fica difícil a gente pensar no mesmo tipo de metodologia científica para ensaios clínicos com medicamentos ou com potenciais medicamentos comparado, no meu modo de ver, com estudos, seja de psicodélicos ou seja de psicoterapia, do ponto de vista do que isso possa trazer em termos de uma melhora na situação psíquica das pessoas que, de alguma forma, estão acometidas por algum tipo de problema. Acho que a ciência, o que a gente chama de ciência, precisaria se alargar do ponto de vista de criar outros tipos de metodologia que sejam mais, de alguma maneira, adequados para estudos como esse, que, de alguma forma, no meu modo de ver, envolve, por exemplo, os psicodélicos, né? Nós temos aqui muitas perguntas no canal do YouTube. Eu tenho certeza que não haverá tempo suficiente para responder a todas elas. Então, eu até instruí as pessoas aqui, mesmo vocês, posteriormente, se quiserem enviar diretamente para o professor Dartiu, através do WhatsApp ou do e-mail dele que tá colocado ali. Tá? O Gustavo pergunta, Dartiu, se tem algum tipo de psicoterapia que é mais indicada para o tratamento quando se usa psicodélicos. Essa é a grande questão que está sendo debatida muito atualmente. Inclusive, a gente aqui do PROAD vai dar um curso, junto com o pessoal da USP, de treinamento de terapeutas para terapias psicodélicas. Tá? Mas não existe o gold standard, não. O que a gente sabe é que alguns psicoterapeutas têm uma formação mais cognitivo-comportamental, outros têm de psicologia profunda, tipo de base analítica, e é bem diversificado. Tem outros que trabalham até com psicodrama, mas o que a gente sabe é algo que a gente já sabe antes dos psicodélicos, né? Que parece que o fator preditivo de melhora de psicoterapia é muito mais o vínculo com o terapeuta do que a linha que o terapeuta segue, né? Então, não adianta o terapeuta ser... Esse cara é genial, ele é o papa de sei lá o quê. E não adianta nada se não houver aquela empatia, né? Então, parece que o fator preditor de melhora é esse. Agora, a gente está dando esse curso justamente porque, como tem muita gente agora falando e se metendo em terapia psicodélica, tem pessoas que não têm um preparo de psicoterapia mínimo, conhecimentos básicos, se propondo a acompanhar pacientes em sessões de psicodélicas, o que eu acho um absurdo. O indivíduo precisa ter, pelo menos, uma formação mínima nessa área, né? Eu estava aqui pensando também, assim, na medida em que você vai selecionar a amostra para esse tipo de estudos, quando a gente fala de fatores de inclusão e de exclusão, se o fato do indivíduo que vai se tornar um sujeito da pesquisa, no passado, ter sido um indivíduo mais aberto ao uso de drogas ou não, de drogas, quero dizer, de natureza, por exemplo, psicodélica, se eventualmente isso não poderia ter um impacto, inclusive, no que vai acontecer durante a pesquisa quando ele vai usar o psicodélico. Ou seja, o fato do indivíduo ter sido ou não ter sido usuário de droga previamente é um fator a ser considerado quando se seleciona a amostra a ser estudada? Isso tem sido relatado nos trabalhos? Sim, a gente toma muito cuidado com isso. Inclusive, a gente está com 3 estudos agora em andamento, um com psilocibina, um com ayahuasca e um com ketamina. E se o indivíduo usou mais do que 5 vezes na vida um psicodélico, ele está excluído. Ou seja, ele precisa ser relativamente virgem. Porque a gente não quer pegar aqueles psiconautas de carteirinha, né? A gente quer realmente pegar uma população mais virgem, né? Então, tá.
A Ana Carolina coloca duas questões aqui, sempre apontando que, para ela, existem mais relatos do que propriamente dados concretos, né? Ela pergunta, por exemplo, o que tem de dado concreto, além da comparação da psilocibina com o escitalopram? Então, esse estudo de não inferioridade da psilocibina em relação ao escitalopram, ele é um dos estudos que tem. Todos os psicodélicos têm alguns estudos, né? Claro, a ketamina tem muito mais porque ela não sofreu aquela censura do proibicionismo, porque ela era um anestésico, então já era um remédio, ninguém se opunha ao uso, né? E nem à pesquisa. Mas os outros têm muito menos publicações, mas existem vários estudos publicados, existem até revisões sistemáticas, existem até meta-análises para mostrar a eficácia de alguns psicodélicos. E ela mesma pergunta o seguinte: nos estudos relacionados à ketamina, tem pacientes que não têm dissociação, e eles também tiveram efeitos antidepressivos, o que parece não ter relação com uma possível viagem. Qual o seu comentário para isso? Tem estudos mostrando mesmo que você responde à ketamina mesmo que você não tenha experiência, vamos dizer assim, psicodélica associada. Agora, tem alguns outros autores que mostraram estudos em que os pacientes que tiveram experiências psicodélicas com a ketamina tiveram uma resposta antidepressiva melhor. Ou seja, os estudos ainda são inconclusivos, né? Tem dos dois lados. O André faz a seguinte pergunta: o uso milenar dos psicodélicos envolve um uso ritualístico e místico. Como avaliar nos estudos de metodologia científica atual esse contexto milenar no uso das substâncias? Então, essa é uma outra pergunta que a gente se debate muito, um pouco do que eu estava respondendo para a Liliane, né? A gente não sabe o quanto que é o contexto ritual religioso, que tem um efeito terapêutico, o quanto que é a própria ação do psicodélico no cérebro, o quanto que é a vivência de dissolução de ego que aproxima o indivíduo de complexos dele ou de estruturas inconscientes. Ou seja, a gente tem diversas maneiras de enfocar o mesmo fenômeno, né? Mas a gente sabe que muitas pessoas, mesmo que não procurem ajuda médica, mas só de estarem integradas nesses grupos rituais religiosos, sejam eles xamânicos ou não, eles apresentam melhor a clínica, vamos dizer assim, de sintomas de transtornos psiquiátricos, né? Então, a gente sabe que isso acontece. Agora, para a gente investigar no detalhe o que acontece no contexto A, B ou C, a gente precisaria de mais estudos bastante sofisticados, né? A Aline coloca aqui duas perguntas, Dati. Uma delas é como é que está o processo de aprovação de MDMA para tratamento no Brasil, e ela quer saber também se na Unifesp tem algum programa de capacitação de psicólogos para acompanhar psiquiatras na terapia assistida por psicodélicos. Bom, a primeira é a questão do registro do MDMA para tratamento. O que está autorizado no Brasil é para pesquisa. Para pesquisa, você pode fazer o que você quiser, tá? Desde que você tenha a aprovação de um comitê de ética, você está liberado para fazer isso. Agora, existem várias clínicas de psicodélicos surgindo. Algumas eu acho que são muito perigosas, muito pouco cuidadosas. Tem outras que são muito conscienciosas. Inclusive, algumas delas me pedem assessoria. Eu dou assessoria para algumas dessas clínicas. E eu vejo que não existe ainda essa possibilidade no Brasil de administrar, fora do contexto de pesquisa, nem a psilocibina e nem o MDMA. Se bem que o MDMA já tem tudo para começar. Provavelmente vai ser aprovado em breve, já que já está aprovado em vários lugares do mundo e vários estados americanos, tá? O que as pessoas têm usado é a utilização de ketamina, porque não tem esse viés do proibicionismo, então já tem esse status de remédio, as pessoas aceitam melhor. Bom, isso é um remédio, isso não é uma droga. Quando, na verdade, a gente sabe que não existe essa diferenciação, né? E a ibogaína também, mas a ibogaína tem pego uma brecha de lei. Porque, já que é um remédio importado, a Anvisa não pode dizer: olha, você não pode importar esse remédio produzido no Canadá. Como não? Se o remédio é produzido no Canadá, ele tem uma indicação. Se ele tem uma indicação, eu posso até fazer um uso off-label para outra coisa. Então, aproveita-se essa brecha
no aspecto jurídico, para se poder fazer a ibogaína. Mas, de qualquer jeito, eu aconselho que ninguém faça nada com ibogaína fora de contexto de ambiente hospitalar, pelo risco de arritmia cardíaca. Então, nós já estamos chegando no nosso tempo, mas acho que dá tempo para mais uma pergunta aqui. O Vitor pergunta qual o risco de desenvolver psicose com esses psicodélicos? Olha, isso é algo que é muito, por uma questão de, vamos assim, de precaução, na maioria dos estudos, a gente exclui antecedentes pessoais de psicose, tá? Então, a gente não quer que desencadeie uma psicose só porque a gente está testando o psicodélico XYZ, tá? Mas a gente também conhece outras coisas que estão sendo levantadas, por exemplo, aquilo que eu falei, de pessoas utilizando o LSD para melhora de sintomas negativos de esquizofrenia. Eu acho que o conhecimento científico nessa área é ainda muito pequeno. Eu acho que, por precaução, pacientes que tiveram quadros psicóticos deveriam tomar cuidado e evitar o uso de psicodélicos. Isso é a gente pensa isso até para a maconha, que é um psicodisléptico, vamos dizer assim, mais leve, mais popular. Por que a gente não faria com esses que têm um poder de desincronização cerebral ou desorganização muito melhor? Mas lembrando que tem, além desses estudos com esquizofrenia, sintomas negativos de esquizofrenia melhorando com LSD, tem outros com psilocibina melhorando ideação paranoide, por exemplo. Então, eu acho que a gente ainda tem muito a pesquisar nisso. Eu, sinceramente, eu não sei explicar isso, eu não sei te dar uma resposta consistente. Acho que a gente não tem conhecimento científico ainda suficiente para ter certezas nesse aspecto, né? Bom, chegamos no nosso horário. Quero muito agradecer ao professor Dartiu por ter, de alguma forma, trazido essas questões para a nossa conversa aqui, para a conversa através do canal do departamento no YouTube. E, mais uma vez, parabéns e que essas pesquisas possam efetivamente trazer novos dados que venham a orientar o nosso trabalho na área da saúde mental. Parabéns, professor Dartiu, pela sua apresentação. Obrigado a todos.